paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Só lembrando você que você está numa igreja com liberdade para adorar a Deus. Amém? Meus irmãos, eu quero ser rápido nesta passagem. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, conta uma experiência que ele teve. Ele foi preso, colocado numa ilha para morrer lá. João se autodenomina o discípulo amado. João, no início da sua caminhada com Jesus, ele era meio ansioso, meio upfront. Era alguém que estava sempre ali, meio afoito. Um dia, eles foram pregar o evangelho numa cidade, e a cidade, a Bíblia diz que o povo daquela cidade não os recebeu. E João foi um que disse assim: Jesus, dá a ordem aqui, a gente ora e cai fogo do céu e mata todo mundo. Jesus falou: calma, rapaz, que é isso? Para que esse nervoso todo? E o tempo passou. João foi aprendendo com Jesus. Depois da partida de Jesus, depois que Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia, 40 dias depois ele foi assunto ao céu. E os discípulos continuaram aquilo que Jesus havia mandado. No livro de Atos nós vamos ler a história. Vem então uma grande perseguição a partir do capítulo de número 7 do livro de Atos. E a igreja é espalhada pelas regiões da Samaria, da Judeia, e começa uma perseguição. Muitos discípulos, e a maioria deles, pelo menos dos apóstolos, foram mortos de formas variadas. Então eu vou abrir aqui um parênteses e dizer para você que diz assim: eu queria ser como Pedro, eu queria ser como Paulo, eu queria ser como Marcos. Você precisa saber o que você está dizendo. Eu queria ser como Tiago. Começou com Tiago, não o que escreveu o irmão de Jesus, mas o outro Tiago. Começou com ele lá em Atos capítulo de número 5. Cortaram a cabeça dele fora. 5 ou 12. Atos. E aí, João também não teve exceção. Tentaram matar João. Fizeram de tudo para matar João. Mas João, ele tinha se achegado tanto a Jesus e ficado tão parecido com Jesus, e Jesus tinha um plano tão grande para fazer através da vida dele, que Jesus foi mantendo a vida de João. Como eles não podiam matá-lo, jogaram ele numa ilha.
E talvez naquela ilha, passando pela solidão, mas muito inteligentemente contando os dias. A gente pensa que esse povo era um povo ignorante, né? Mas contava os dias, porque ele começa o relato daquilo que ele viu, e ele diz que ele teve uma revelação. Ele diz que no primeiro dia, no dia do Senhor, era um domingo. No dia do Senhor, ele teve uma visão. E aí, ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ele ouve atrás dele uma grande voz. E ele fala como era a voz. Se você ler depois Apocalipse 1, dos versículos 9 em diante, ele fala como era a voz, como era a aparência de quem falava com ele. Ele disse: eis que eu virei e vi um como filho do homem, um semelhante ao filho do homem, no meio dos 7 castiçais. E o seu cabelo era alvo como a branca lã. Os seus pés eram reluzentes como latão no seu fulgor. O seu vestido era comprido e ia até os pés, e ele tinha um cinto de ouro no peito. E da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e os seus olhos eram como o sol. E ele fala das características daquele que falava com ele. Mas eu quero voltar aqui para o versículo 4, onde João fala com as igrejas da Ásia, cumprimenta as igrejas da Ásia, e ele vai falar em nome de quem ele está falando. Eu gosto da identificação que João dá para Jesus, porque a partir do versículo 5, ele fala quem é Jesus Cristo para ele. O que é que ele entende e o que é que nós entendemos sobre Jesus. Ele começa dizendo sobre Jesus que não é um Jesus pregado numa cruz até esse momento, que não é um Jesus que nós assistimos sendo espancado num carnaval por um ser representando o diabo. Não é um Jesus que está derrotado, mas ele começa dizendo assim: da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Aleluia. A fiel testemunha. Eu quero em poucas palavras traduzir algumas coisas para você aqui. Aqui ele está falando de fidelidade, de alguém que não deixou de ser fiel a despeito das circunstâncias. E por que isso, pastor? Porque ele vai repetir 2 vezes a mesma coisa. Ele vai falar de uma fiel testemunha e o príncipe dos mortos, ou o primogênito dos mortos. Por que ele está dizendo isso? A testemunha, a palavra testemunha no original significa mártir. Deus enviou Jesus com o único propósito de morrer na cruz por você e por mim. Deus enviou Jesus Cristo, o Pai deu uma missão a Jesus, porque o homem havia se perdido. A palavra de Deus diz assim: olha, todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer ainda que o salário do pecado é a morte.
E aí Deus olha a situação do homem, e Jesus mesmo vai dizer lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele enviou o seu Filho. Olha, Jesus veio para morrer, Ele sabia, mártir. Jesus, filho, você vai morrer, você vai sentir dor, você vai sentir tudo que eles sentem, passar por tudo que eles passam, mas você tem que se permanecer fiel. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que, lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus, capítulo 1 de Atos, Lucas faz a apresentação e ele vem falando daquilo que Jesus começou a fazer e aquilo que nós iríamos continuar fazendo. E ele começa a falar da restauração. E os discípulos perguntam a Jesus: mas Senhor, quando se darão essas coisas? E no versículo 8, no 7, no 8, Jesus fala assim: olha, não vos é dado saber, não foi-lhes dado conhecer. Deus ocultou algumas coisas que Ele predestinou pelo seu próprio poder. Mas vós, aí Ele fala de vocês, de mim, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Vocês serão mártires. Opa, eu não sabia dessa parte do contrato. Ninguém me avisou. Porque a gente pensa que testemunhar é só: eu sou crente, eu sou da igreja tal. Pouco importa de que igreja que você é. Você tem sido testemunha do Senhor Jesus? Você tem sido testemunha daquilo que Ele fez na sua vida? Jesus, ou João, está apresentando Jesus aqui como a fiel testemunha. E tem mais: para ser testemunha de Jesus precisa de ter fidelidade. Hoje é um culto de Santa Ceia. Hoje é um culto que nós nos lembramos daquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Você tem sido fiel a Deus, porque Ele é a testemunha fiel. Jesus não mudou, mas e eu e você? Onde nós estamos caminhando? Caminhando com Jesus, ou de vez em quando estamos em cima do muro? Onde nós estamos trilhando os nossos pés? E aí, ele confirma essa palavra, ele diz assim: e é o primogênito. Ele abriu a fila. Ele abriu a fila. Ele é o primogênito dos mortos, dos mártires. Sabe o que João está falando aqui? Ele começou e vão vir outros após ele, morrendo por amor a ele. Às vezes, a gente vê as coisas aí tão distante, não é? E a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente. Às vezes a gente vê o crente passando uma prova, ou a gente passa uma prova, e o sujeito ou a sujeita vem falar: ai pastor, está tão difícil, está tão complicado, está tão isso, está tão aquilo. E eu não sei sinceramente o que nós como igreja esperamos do Evangelho de Cristo. Não pastor, eu faço parte de uma igreja, ou eu fazia parte de uma igreja. Lá é Deus dá riqueza, dá prosperidade. Lá é vitória em cima de vitória, em cima de vitória. Lá nem gripe eu pego. Né, pastor Paulo? Nem gripe eu pego. E a gente vai vivendo um evangelho de faz de conta. A palavra de Jesus não é essa. Jesus disse: no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz: todos aqueles que quiserem viver uma vida pia ou piamente padecerão perseguições. Você quer ser testemunha?
Você quer ser testemunha? Você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque Jesus abriu a fila. Não, nós vivemos num país de primeiro mundo e nunca vamos sofrer perseguições. Engano seu. O cerco vai fechar. As coisas vão apertar, e eu não sou profeta de desgraça não, eu estou só falando o que a Bíblia diz. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus está voltando, e nós não podemos ficar dormindo, desapercebidos como aquelas virgens. É hora de comprar azeite, é hora de encher a botija de azeite, se preparar. Você não vai expulsar um demônio e falar: Jesus falou que é só com jejum e oração, deixa eu abrir um jejum aqui agora. Você não vai ler a Bíblia para pregar domingo. Você não vai orar porque aconteceu um problema. Você ora para que quando vier o problema você estar firme na presença do Senhor. Você lê a palavra de Deus, porque quando vierem as tribulações da vida, irmão, não adianta fazer aviãozinho, não adianta fazer rodopeio, não adianta nada disso. Você tem que saber naquilo que você crê. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando vier a tribulação, você tem que dizer assim: todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Não é cantar vitória na vitória, é pela fé cantar vitória, porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Tá difícil, é difícil, mas eu sou mais do que vencedor, por aquele que me amou. Não é porque eu sou forte, é porque eu sou fraco. Diga o fraco, eu sou forte. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Fiel testemunha, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra. Irmãos, nós temos uma preocupação tão grande com política, com o que está acontecendo. Eu acho que aqui, se a gente contar, deve ter uma meia dúzia no máximo que vota. Mas você quer saber o que o Biden está fazendo, o que ele não está fazendo. Nós não podemos fazer nada, mas nós podemos orar. Você sabe por quê? Porque Jesus é o príncipe dos reis da terra. Aleluia. Daniel fala que ele põe reis e que ele tira reis. A Bíblia fala que ele dá vida, mas que ele também mata. E nós estamos aí todos: mas e agora, irmãos? No nome do Senhor Jesus, creia e confie naquele que você serve. Ele é o príncipe dos reis da terra. Ele põe, ele tira, ele permite, ele não permite. Mas por que Deus está permitindo isso? Ele sabe, você é um pingo na história. Ele vê a eternidade. Ele diz que ele julga as nações, mas ele diz que ele sara as nações. A Bíblia diz que ele determina o que vai acontecer com você. Ele diz assim: olha, ele tira o homem do monturo ou do monte de lixo e coloca sentado com os príncipes. E a Bíblia diz que ele tira reis e abate reis. Nós nos preocupamos demais. Aguenta aí. Não precisa querer salvar as tartarugas da terra. É bom salvar as tartarugas. É bom você se preocupar com a natureza, mas Jesus tem todo o controle. Ele é o príncipe dos reis da terra. Ele é o príncipe dos reis da terra. E aí, para a gente fechar aqui, João fala assim: aquele que nos ama. Irmão, é culto de Santa Ceia. Eu sei que tem uns visitantes aqui. Mas diz um ditado aí, me perdoem, eu sou assim bem extrovertido. Eu falo para os meus irmãos, meus companheiros de trabalho aqui, eu falo que se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago.
Tem crente com muito mimimi. Me perdoe falar assim de você. Mas ninguém gosta de mim. Ninguém ligou para mim. Ninguém fez isso para mim. É minha, é minha, é minha. Eu. Irmãos, negue-se a si mesmo. Por quê, pastor? Porque tem um que nos ama. Tem um que nos ama e não nos abandona jamais. A palavra de Deus diz que se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. O profeta Isaías disse assim: olha, ainda que uma mãe se esquecesse do filho que ama, do filho que ela amamenta, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti, porque eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Ai, olhou torto para mim, mas como é que Jesus olha para você? Nós somos egocêntricos. O que será que o Felipe pensa de mim? O que será que o pastor pensa de mim? O que será que minha esposa, meu esposo? Você já parou um minuto para pensar o que é que Deus pensa de você? E eu não estou falando isso para te deprimir, não. Não estou falando isso para te deprimir, não. Sabe por quê? Porque eu estou aqui que nem Paulo. Paulo falou assim: eu fui o principal dos pecadores. Eu já compartilhei com você aqui, um dia eu falei com um amigo meu que está aqui e disse assim: olha, se eu fosse pensar no que eu já fiz, eu nem entrar na igreja, muito menos subir no altar. Eu estou falando isso para você porque você pode dizer assim: ai meu Deus, e agora o que é que o Senhor está pensando de mim? Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor apareceu dizendo que com amor eterno eu te amei. O Senhor te ama com amor eterno. Isso significa que não tem fim. O amor de Deus por você não tem início e não tem fim. O amor de Deus por você é eterno. A Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra, não viu um justo sequer, mas Ele se compadeceu pela sua criatura. Eu e você não tínhamos nada para que atraísse a atenção de Deus, mas Ele olhou para você. Eu vou usar porque você deve ser muito bom. Eu vou usar a minha pessoa. Ele olhou para o traste que eu era, para a criatura vil, indigna que eu era, e Ele me amou de tal maneira que Ele chamou o seu filho e disse assim: vai e morre por ele. Morre por eles, dá a sua vida, faz alguma coisa, mas eu quero os meus filhos na glória. O Senhor te ama. O Senhor Jesus te ama com amor eterno. Para de se sentir o carrapato do rato, ou sei lá o que você sente. Para de se sentir pequenininho. Você é grande aos olhos de Deus. Você é alguém que Ele amou. Você é alguém que Ele ama. E o amor dEle nunca se acaba por você. Ele nos ama. E em seu sangue, Ele nos lavou. Ele nos lavou. Eu vou terminar. Já disse aqui, o diabo conhece você de trás para frente, sabe seu nome. Mas ele prefere te chamar pelos seus pecados. É mentiroso, hein? É enganador, hein? Ei, você que é trapaceiro aí, rapaz. E você não é mais, você era. Mas ele ainda continua te acusando. Porque o diabo gosta de olhar para o seu passado e ficar te acusando. Aê, fulana. Aê, fulano. Seu prostituto. Sua adúltera. E você vai se encolhendo, e se encolhendo, e se encolhendo. Aí vem Jesus, que conhece toda a sua vida, todos os pormenores,
todos os seus pecados, mas Ele decidiu te chamar pelo nome. A história conta que um dia Martinho Lutero estava no seu quarto, dentro do convento, e Satanás se apresentou para ele. Ele levou um susto e o diabo apresentou uma lista de pecados para ele. Disse assim: olha, você tem feito isso, e foi acusando ele. E ele foi sentindo o peso do pecado, o peso do pecado, o peso do pecado. E quando ele estava no fim da lista, já destruído, dirigido pelo Espírito de Deus, ele me dê esse papel aqui. Tudo isso aqui é verdade. Mas ele pega uma caneta com tinta vermelha, uma pena ainda com tinta vermelha, molha bem a pena na tinta vermelha e escreve sobre aqueles pecados: o sangue do Senhor Jesus me purifica de todo pecado. Jesus morreu para lavar os nossos pecados. Jesus morreu na cruz porque Ele se importou com você. Ele obedeceu o Pai, mas Ele se importou com você. Ele olhou para você e sentiu amor eterno. Ele não olhou para você e disse assim: pisou na bola ontem, hein? Não, Ele olhou para você e disse assim: eu te amo. A despeito de eu te amo, porque o meu sangue foi vertido para purificar você de todo o pecado. Eu não sei qual é o peso que Satanás tem posto sobre a sua vida hoje, mas saiba que o Senhor Jesus te purifica de todo o pecado. Eu não sei o peso que você entrou aqui hoje e você pode ter dito assim: eu sou vil, eu sou pecador, é a última vez que eu piso numa igreja. Hoje o Senhor Jesus te trouxe aqui para dizer que Ele já morreu pelos seus pecados e que só basta você se entregar a Ele. O Senhor Jesus, Ele é especialista em consertar, em emendar coisas quebradas. Você entrou aqui quebrado hoje. Você entrou aqui destruído hoje, porque olha para o seu passado. É o que o diabo está dizendo. E Jesus está dizendo assim: hoje eu quero colocar um ponto final no seu passado e começar uma nova história. Hoje eu quero escrever o seu nome no livro da vida. Hoje eu quero fazer um novo início para você. Um novo começo para você. Você que andou todo errado, Jesus não escreve certo por linhas tortas. Jesus apaga tudo e faz linhas retas e escreve por elas. Eu já disse aqui que Jesus não veio para passar uma massa corrida e consertar aquele negócio quebrado na sua vida, não. Jesus não veio fazer funilaria. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Jesus veio matar o mentiroso, Jesus veio matar o viciado, Jesus veio matar o prostituto, o adúltero, a adúltera. Jesus veio para matar você e fazer de você uma nova criatura. O apóstolo Paulo disse assim: se vós já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima. Jesus veio para isso, é para fazer você de novo. Sabe aquela hora que você cantou assim: renova-me, 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 Senhor Jesus. Já não quero ser. Fala para Ele: renova-me, Senhor. Pede para Ele dar um coração novo. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita. Eu não
sei você, mas eu preciso de Jesus desesperadamente. Eu não posso viver nem um segundo sem a presença dele. Eu não posso andar nem um passo sem a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu quero rapidamente oferecer Jesus para você, porque eu não posso terminar essa prédica sem oferecer Jesus para você. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existe alguém aqui que quer entregar o seu coração, a sua vida a Jesus, se reconciliar com Jesus, fazer um pacto com Ele? Você tem 1 minuto para se decidir. Faz um sinalzinho com a sua mão. Eu quero orar por você. Mudar o Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Venha, não tenha medo, não tenha medo, não tenha vergonha. Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Dê um passo em direção a Deus e Ele dará uma em direção a você. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Jesus? Venha, o Senhor te espera. Necessita mais de ti. Pai, a sua palavra foi pregada. É a tua palavra. O Senhor mandou a tua palavra e colocou a tua palavra no nosso coração. Senhor, nós queremos mais uma vez, ó Deus, te agradecer. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a tua paz. Senhor, que essa paz alcance corações nessa manhã. Que o teu amor seja demonstrado essa manhã em corações aqui. Senhor, que ninguém saia daqui sem a certeza da salvação em ti. No nome de Jesus. Amém.